Dia. Vamos esperar um pouquinho agora. Estamos a 2 minutos das 10 e hoje eu estou aqui para o nosso quarto encontro, no qual a gente vai trabalhar a alfabetização. E aí eu convido vocês para estarem aqui comigo. Vamos fechar o tempo certinho, porque o bom é começar na hora. Vamos lá ver. Muito bem, 59. Ainda uns segundos. 40 segundos para a gente começar. Vamos ter paciência. XIX. Então, 10 segundos para a gente começar o nosso assunto. Bem-vindo quem já chegou. Muito bem. Agora são 10 horas. Esse é o nosso quarto encontro a respeito das inspirações que traz o Jardim Waldorf. Meu nome é Deriana Miranda, eu sou jardineira Waldorf e professora Waldorf também, já levei uma turma por alguns anos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que atravessa o jardim e também o ensino fundamental, e que, na verdade, tem a ver com o todo da educação, que é a alfabetização. E responder para os pais por que no Jardim Waldorf a gente não alfabetiza as crianças. Eu gostaria de compartilhar com vocês, na verdade, que o Jardim Waldorf, que é cheio de brincar livre, no qual o professor ele se coloca como um adulto digno de imitação, então ele não tem uma intervenção direta no brincar das crianças, e ele tem muitas vezes uma turma mista, vários desenrolares, vários tipos de desenvolvimento das idades das crianças estão acontecendo, e aí chega lá pelos 5 anos de idade e tem essa ansiedade dos pais, né? Mas escute, a gente não vai alfabetizar essa criança, vocês vão deixar ela brincando e brincando e brincando, né? Quem esteve comigo já antes, na semana passada, ouviu sobre esse terceiro momento do brincar no jardim, que é um brincar que é já baseado em ideias, né? Então, no qual a criança vai trazer ideias que ela concebe e materializar essas ideias no mundo. E esse movimento, ele exige às vezes materiais que até nem estão disponíveis no jardim e a gente vai oferecer para essas crianças. Então, o jardim, ele é um espaço onde primeiro a gente vai conhecer o mundo do zero, trabalhar com a realidade das coisas, da imitação e tudo. Depois a gente vai fantasiar a respeito das coisas, porque eu falei para vocês, os toquinhos, eles têm um dia o papel de ser celular, e outro dia eles têm o papel de ser bolo em cima de um prato, e outro dia eles vão ser banquinho para uma boneca. Então, eles vão sugerindo a cada pouco aquilo que eles devem ser. Então, essa fantasia que a criança conquista depois dos 3 anos e meio, mais ou menos, e que ela vai avançando nesse primeiro setênio. E aí, mais tarde, ela não perde a fantasia. Até hoje a gente tem fantasia, as coisas falam com a gente nesses termos, mas a gente, nesse terceiro período, a criança vai ampliar o mundo dela para o ambiente do pensar. Então, germinalmente, ela começa a trazer essa força espiritual
ela vai trazer para o brincar dela e vai conceber coisas e vai colocar as coisas para funcionar. E aí a gente deveria pensar assim, puxa, mas na lei já é possível alfabetizar crianças a partir de 5 anos. E, e as crianças, existem técnicas de alfabetização que muito antes disso são capazes de ensinar as crianças a ler. E por que não, né? Já que elas vão ter que aprender a ler, por que que a gente vai deixar as crianças brincando e não ensinar de uma vez a leitura que faz parte da nossa cultura humana, que tem uma. Quem sabe ler sabe do encanto que é ler, não é? Só que a gente tem que olhar um outro aspecto da leitura. O conteúdo que tem escrito no mundo pelos homens, né? O conteúdo que a gente registrou em textos pelo mundo e que as pessoas vão ter acesso, conversam com o nosso conteúdo ideativo, que então e o nosso conteúdo, a nossa, como diz, nosso arcabouço de conceitos, aquilo tudo que a gente conhece, dialoga com os textos que a gente lê. Então, para aprender alguma coisa já a gente tem que conhecer das coisas, para a gente dar mais um passo dentro daqueles conceitos. Assim é que quando você pegar um texto, vamos dizer assim, de mecatrônica, você já esbarra na primeira palavra que é mecatrônica, mas do que se trata? Porque a gente não domina esse ambiente de conceitos que estão ali propostos. E aí a gente vai ter que ir dar passos para trás, mesmo quando você vai num dicionário, você vai ler palavras que sugerem conceitos com os quais você já trabalhou, já lida. Mas como é que as crianças conseguem chegar aos conceitos, né? Chegar aos conceitos depende de que ela faça todo o processo desde o zero, desde o primeiro aproximar-se dela. Então, quando ela está lá na nos primeiríssimos momentos da vida dela, nos 3 primeiros anos, ela vai ser apresentada à realidade do mundo e ela não tem, a princípio, nenhum domínio sobre si mesma. Então, na batalha dela se colocar, dela até colocar a sua cabeça no lugar, alinhar os olhos, dominar as mãos e tudo isso, ela vai se aproximando inconscientemente, a princípio, de leis do mundo. Então, a criança do primeiro ano, ela está lidando, por exemplo, com a lei da gravidade, do atrito, ela está lidando com o equilíbrio, com conquistas que são conquistas gigantes, que hoje, se a gente chama uma pessoa de desequilibrada, a gente está se referindo a todo esse processo que a gente faz de conquista, que é a partir da primeira vivência que a gente tem de luta para se colocar de pé no final desse 1 ano, ou aproximadamente a 1 ano de vida. E sem essa conquista, sem esses conceitos, eu não vou conseguir me referir depois a eles, né? Então, eu posso daí, enfim, vamos avançar com esse pensamento para poder. Oi, Flávia, agora que eu reparei que você está aí. Que bom que você está aí com a gente. Então, daí a gente vai ampliar esse conceito. Então, primeiro a gente caminha e daí tudo o que significa caminhar, pôr-se em pé, conquistar cada músculo, a fortaleza, o equilíbrio, as relações com o mundo, tudo isso vai me servir como uma fonte, uma âncora para aquilo que eu conquisto e depois ao que me refiro quando eu falo, quando eu uso esse conceito, por exemplo, equilíbrio, ou quando eu uso o conceito de peso, ou quando eu uso... Então, todos esses conceitos, eles são experimentados pela minha corporalidade já nos primeiros dias. Oi, Adriana. Que bom te ver. Já nós vemos mais de um sábado, né? Que bom que vocês estão aí. E aí, quando então termina esse ciclo de conquistas do andar, né, dessa primeira fase, quando a criança se põe de pé, fica sozinha e caminha,
ela já conquistou dentro da sua corporalidade uma série de bases onde ela vai ancorar conceitos mais tarde. Então, mas eles não são conceitos ainda. Eles são vivências, eles são experiências físicas, corporais que vão morar na criança e que a gente não abandona. Porque veja, se hoje a gente sabe andar, a gente deve esse caminhar aqueles primeiros esforços que a gente fez. E assim que tem pessoas que têm problemas, por exemplo, na coluna ou na ossatura, né, ou no esqueleto, porque tiveram, por exemplo, o apoio de um andador e não conquistaram o seu caminhar. E eu quero deixar essa questão do andador como uma boa lembrança em relação à alfabetização. E aí, esse caminhar, depois que eu tenho essa corporalidade ajustada a esse caminhar e eu conheço as forças da terra que me apoiam e ao mesmo tempo com as quais eu me equilibro e me relaciono, essa corporalidade ela vai me dar sustento para dar o novo passo, que é o passo do falar. E você veja que o falar, enquanto o caminhar, movimento é uma coisa grande e expressa fora, o falar ele vai estar concentrado dentro de mim, mas na verdade vai até toda a minha experiência do fora. E enquanto o falar tinha a ver comigo, aliás, o andar tinha a ver comigo, o falar já tem a ver com o outro. Então, as minhas relações com o outro, eh, a minha o falar ele tem uma referência nas coisas, então os, o tu que é a cadeira, o tu que é a boneca, o tu que é a minha mãe, fala comigo, fala da minha palavra para ela e a palavra fala para mim. A criança ainda não está desperta para a potência desse lugar que é o lugar da palavra, mas ela já tem a experiência de que quando ela fala, ela é, ela se refere a alguma coisa e ela está comunicando alguma coisa. Ela tem também germinalmente da mesma maneira que tem essa vivência no primeiro ano de vida. Então, e ela vai levar esse segundo ano de vida batalhando com esse nomear, que é o que a gente faz a princípio, e depois ela vai identificando, vai pela experiência, pela imitação, é o lugar, é a época em que a criança vai querer se apoiar na língua materna, e então ela vai transformar aquilo que era movimento, agora ela traz para um outro lugar, que é um lugar interno dela, mas é um lugar da troca. Então, enquanto para andar eu preciso estar comigo, para falar eu preciso estar com o outro, ou com as coisas às quais eu me refiro. E daí é um lugar da troca, da consideração desse tu que existe no mundo, né? Não sou mais eu, mas eu e tu. E aí, adiante disso, e aí a gente guarda uma porção de experiências desse falar que vão se construindo, e hoje, se a gente fala devido a essas conquistas lá do começo. E aí, passado mais um tempo, a gente vai observar que no conjunto de vocabulário e de experiências linguísticas que a gente fez, a gente vai começar a observar a gramática da língua e vai começar a se apropriar dela. A gramática, ela é uma. E aí, quando eu falo gramática, eu estou me referindo a isso que a gente ressecadamente na escola vai estudar mais tarde, mas que é essa ordenação lógica das palavras. A gente sabe que a gente não consegue, eu não consigo falar que essa caneta é bonita se eu não ordenar as palavras de uma maneira adequada. Eu preciso, e quando eu vou falar isso em japonês, ou em russo, ou em alemão, ou em inglês, ou em outras línguas, eles têm diferentes estratégias para fazer isso. Essas estratégias da língua dão uma possibilidade da criança alcançar o pensar dessa língua.
e o pensar das pessoas que estão em volta dela. E daí ela alça aquilo que era apoiado no verticalizar-se e depois trocar com o outro, ele alça a possibilidade de pensar. Mas a criança está com 3 anos e todo mundo sabe que aos 3 anos a gente não é um grande pensador, mas a criança pensa já, ela já está fazendo esse gesto. Muito bem, mas do primeiro ao terceiro ano ela estava essencialmente vivendo o desenvolvimento da corporalidade física dela. Nesse intervalo até os 5 anos, ela vai desenvolver um falar. Então, é essa fantasia que eu contei para vocês a respeito do brincar das crianças nesse intervalo, que é o tu fala comigo, eu falo com o tu. Então, nesse lugar mais vivencial. E nesse terceiro período do, do, dos 7 primeiros anos, que vai até os 6 anos e pouco, 7, a criança vai lidar com esse pensar que ela adquiriu no terceiro ano de vida, mas ela está dando um segundo passo para esse desenvolvimento desse pensar. Então, eu passei todo esses primeiros 7 anos da minha vida me dedicando à formação de uma base corporal, porque esses 7 primeiros anos a criança está solta no movimento, fazendo a atividade no mundo, educando a sua corporalidade em relação a esse mundo e, ao mesmo tempo, a cada gesto, a cada movimento, a cada experiência, se apropriando de relações, de conceitos. Aquilo assim da criança fazer 68 vezes deixar a colher cair é um movimento de pesquisa. Ela está pesquisando a física, cai. E se eu solto, ela cai. E todas as vezes que eu solto uma colher, ela cai. Mas também ela está fazendo uma pesquisa social. Ela joga e a mãe pega. Ela joga e a mãe pega. Ela joga e a mãe pega. E dali a pouco a mãe diz: Não vou te dar mais essa colher. Você fica me testando, você fica me perturbando. Daí ele faz também uma aquisição faz uma anotação na pesquisa social. Ele fala: as mães têm paciência até a quinta vez que cai a colher. Então, a criança é uma super pesquisadora, porque ela vai pegando dados, as mínimas minúcias de todas as coisas, mas não são dados conscientes. Por isso a criança se esgota muito rápido, as crianças muito cedo dormem muito, porque elas estão totalmente dedicadas a pegar informações do mundo, e aí quando elas adquirem tudo isso, elas ficam cansadas e precisam dormir. Elas estão muito gastas já desse mundo que traz novidade para ela o tempo inteiro. E aí ela vai transformando isso em pensar. Então, se eu falasse só isso, a gente se pergunta em que lugar desse jardim de infância ou desses 7 primeiros anos, que lugar que é dispensável? Qual experiência corporal que vai construindo as sinapses e vai me dando eh, essa conquista desses conceitos, essa possibilidade de alçar esses conceitos, qual delas que é dispensável, né? É dispensável passar por uma experiência na chuva? É dispensável ficar fazendo um buraco na terra? Não tem nenhuma experiência que a criança passa, nem aquelas que eu digo para vocês, não deixem as crianças na frente do celular. Elas também ensinam. E ensinam coisas, ensinam o não movimento, por exemplo. Ensinam a passividade, ensinam que a gente não atua no mundo. Ensinam várias coisas, né? Ou um desenho animado, ele congela a criança e ele diz para a criança: você pode ficar sentado e tudo vai vir para os teus olhos e todo o movimento acontece, mas a tua corporalidade não precisa participar disso. E isso, quando a gente concebe a humanidade, como a humanidade precisa atuar no mundo,
pode ser uma tragédia, né? E a gente então olha para adolescentes depois que não têm ânimo para fazer as coisas, não se sentem autorizados para fazer as coisas no mundo, né? Trazer as suas ideias para serem colocadas no lugar, ancorar elas na terra. Então, e aí eu gostaria também daí avançar um pouco para essa ideia do andador. Então, se eu resolver que ao invés de 7 anos desse trabalho de construção da corporalidade que se desenrola no andar, falar e pensar, que é o fundamentalmente humano que a gente faz, mas se eu resolver que aos 3 anos eu posso alfabetizar, eu consigo alfabetizar uma criança. E ela vai ser alfabetizada e nesse ambiente de alfabetização, ela vai, ao invés dela achar referentes dentro da vivência dela, ela vai usar das forças de relação, de lógica, de memória abstratas dela para se apropriar de coisas que estão prontas, secas, que não falam com aquilo que ela vivenciou e que também não deixam possibilidade para lida criativa, fantasiosa, vamos dizer assim. Então ela vai aprender o que é o A, o D, as consoantes todas, as vogais, e vai começar a reconhecer palavras e vai, naquelas formas, determinar que aquilo é aquilo e pronto. E ela está alfabetizada, com esse esforço que a gente fez para alfabetizar. E talvez nem valesse a pena a gente falar muito do que se perde na saúde, talvez não caiba aqui nesse, nessa conversa, falar sobre aquilo, sobre as perdas as perdas na saúde quando eu uso um tempo que deveria ser dedicado essencialmente para formação do corpo, né, para a abstração que totalmente retira a criança do corpo e faz com que ela se dedique um outro ambiente humano, né? E quais são as perdas que isso vai trazer? A gente não tem agora tempo para conversar sobre isso. Mas daí a gente tem que pensar assim: a criança numa escola Waldorf, ela vai sair aos 6 anos da escola do jardim, onde ela teve um cultivo longo de experiências corporais, de experiências grandes, onde a gente chama da motricidade grossa, onde ela vai experimentar trepar em árvore, andar por lugares difíceis, fazer buracos ou entrar dentro, correr e pular corda e tudo. E as coisas menores, que vão ser, por exemplo, cortar cenoura com a professora, ajudar a lavar a louça, que tem essa qualidade menor, em que o olho vai acompanhando os dedos, e daí ela fala com essa capacidade pequena. Então, essa motricidade mais que a gente fala fina, né? E isso acontece todos os dias, na verdade. A criança vai fazer coisas que falam com motricidade grossa, treinam, né? Para usar essa palavra inadequada. E também a motricidade fina, e ela vai passar por todo esse período. No final do jardim, a criança já vai ter interesse e capacidade para vir do grande para o pequeno. Ela já tem essa possibilidade nessa tão grande experiência que ela teve durante esse período. Se a gente for falar da fala que ela desenvolveu, também ela vai ter um desenvolvimento claro, as pessoas têm muito claramente o testemunho de que a fala da criança vai vir de uns grunhidos, depois ela vai falar um tati-bitate, depois ela vai estruturar a fala conforme os fonemas da língua materna, e ainda algumas consoantes vão ser difíceis de conquistar até os 4, 5 anos de vida,
E muitas crianças levam para mais adiante essa dificuldade com o R, por exemplo, que é bastante comum na nossa experiência, né? É, cada um dos fonemas que a gente faz também são vivências corporais que a gente transforma. Então, isso que era grande aqui, essas grandes experiências motoras que a gente vai fazer, a gente vai ter elas conformadas na nossa boca, a partir dos toques ligeiros que a gente faz de língua, nos dentes, nas laterais dos dentes, na ponta a ponta da língua, na ponta do dente, ou a ligação dos dois lábios, interrompendo a passagem do ar. Então, tudo isso que é a conformação da língua são experiências na boca que a gente vai fazendo ao longo do tempo, como um processo de também aquisição de motricidade, mas que já são uma metamorfose dessa motricidade grande que é a corporal, que a gente fez desde a conquista de estar de pé, por exemplo. E daí, então, já são duas tarefas: conquistar de novo um movimento grande para fala, né? Agora, conquistar depois esse movimento pequeno na boca, para o falar, para a articulação da fala. Mas quem já ouviu outras línguas sabe que o ritmo da fala é diferente, e quando a gente ouve uma língua estrangeira, a gente percebe isso como uma característica. Muitas vezes as pessoas que são estrangeiras, quando falam a língua da gente, elas trazem esse descompasso, porque as línguas elas têm essas características que lhes são próprias, né? Que são características rítmicas, além das fonéticas. Então, enquanto sei lá, em inglês, em alemão, vão ter fonemas que a gente não usa, e em chinês vão ter características sonoras que a gente não usa para falar português. Em português a gente vai ter tais e quais que vão ser as da nossa conquista. Muito bem, ritmo para fala e que garante que as outras pessoas consigam entender o que a gente fala, porque se eu for falando a gente se perde se a gente não tem um ritmo adequado, se a gente não separa as sílabas adequadamente, se a gente não pausa, todas essas coisas têm a ver com um comunicar, um expressar. Então, se eu não conseguir fazer a expressão dessas nuances durante o meu falar, eu não consigo comunicar isso. Várias pessoas não têm essa capacidade e elas têm que tratar isso depois porque elas são incapazes da comunicação, e isso é uma patologia. Então, para conhecer os ritmos da fala, as pessoas elas vão se apoiar no que é ritmo inconsciente da vida. Então, a escola Waldorf ela vai propor ritmos e dos quais eu já falei também anteriormente, creio que no primeiro dos nossos encontros, como é que se organiza o Jardim Waldorf. Então, as crianças elas vão viver ritmos diariamente, semanalmente, a cada época, que dura mais ou menos um mês, e durante o ano, que são repetidos. E esses ritmos que são respiração são exatamente a educação para a gente conhecer os ritmos todos da Terra, mas que acabam sendo incorporados na nossa sensibilidade para o ritmo da fala. Então, a gente tem, a partir do movimento, a conquista da motricidade, da língua, da articulação da nossa língua e também a partir do ritmo, que é uma coisa oferecida de fora, pela já cultural e oferecido pelos adultos, mas também apoiada nas nossas necessidades corporais, também nas nossas necessidades anímicas. Esse ritmo vai também influenciar na construção da fala. E aí a gente vai avançando, agora se a gente for continuar o nosso pensamento,
A gente vai sair com a criança do sexto ano de idade, do jardim, que já pegou em coisas menores, que já é capaz de lidar com coisas menores, como motricidade fina, mas ela vai entrar no primeiro ano e ela vai ter essa liberação, vamos dizer assim, do corpo, daquilo que estava intensamente dedicado ao corpo, que era essa vitalidade completamente dedicada à formação dessa corporalidade. Então, a gente que trabalha em escola Waldorf, a gente identifica bastante esse processo na queda dos dentes. E de uma criança para outra é diferente, e a gente tem que olhar uma série de outras coisas, como, por exemplo, os processos do brincar, os desenhos que a criança está fazendo, que também dão esse testemunho, e fazer uma série de outras observações que vão ajudar a gente a olhar se ela está em prontidão para ir para o primeiro ano. Mas quando a criança entra no primeiro ano, para fazer a conquista dessa palavra escrita, a conquista da leitura, ela vai partir, dentro da escola Waldorf, também do movimento. E ela vai fazer aquilo que ela fez na vida, a conquista do andar, falar e pensar, ela vai fazer, bom, a cada matéria, a cada época, e não só para alfabetização, mas a gente vai levar ela por esse caminho que é do movimento ao pensar, passando pelo sentir, né? E, e conforme a gente vai levando ela vai primeiro, ela vai. Ah, uma outra coisa muito importante que eu esqueci de contar para vocês. Já no jardim de infância, a professora vai trabalhar o ritmo e a fala, a articulação da fala, a partir dos pequenos contos, até brincadeira de dedos, os contos de fadas. Tudo que a gente faz tem essa carga importante de legado daquilo que é a nossa fala, porque traz a partir da nossa fala a gente se expõe como ser humano inteiro e o modo como que a gente articula a nossa fala, o modo como que a gente realiza cada palavra diante da criança e permeada de afeto do nosso gesto, tudo isso transparece para a criança como aquilo que o adulto é. Então, a gente, como jardineira ou o educador, a mãe que está diante dela, é o adulto, não um adulto, é o ser humano adulto. E aí, a nossa fala, a capacidade de repetição, de memória, tudo isso está atrelada a esse exercício de ouvir tão importante que é cultivado durante o jardim de infância. E aí o professor vai ter essa tarefa de trazer para ele, e quando a criança chega no primeiro ano escolar, ela já tem dentro de si uma memória de língua gigante. Ela já tem uma memória muito grande a respeito da língua, mas ainda muito inconsciente. E aí, eu também não vou apontar pesquisas agora, mas vão atrás de pesquisas, tem muita coisa no Google a respeito de infância e alfabetização e vale a pena procurar. Vocês podem ver que muita pesquisa mostra que aquilo que a gente vai, a princípio, escrever, tendo a ver com alguma coisa que a gente vivencia ou conhece, cala muito mais profundamente dentro de nós. Então, a capacidade de aprendizado é muito maior. E o que a criança vai fazer é aprender primeiro cada fonema, e isso é um outro argumento importante, são vivências que a gente tem. O fonema já é uma conquista da criança, então não é nada que ela vá, não é uma abstração alheia a ela, mas é alguma coisa que ela vivencia. Então, quando eu faço eu, eu tenho essa vivência do desde quando eu tenho pouquíssimos meses e eu começo a fazer mamã. Essa é uma vivência. E depois eu estruturo ela na língua e eu tenho incorporado, imagine, há 7 anos. Quando eu faço isso, eu vou ter uma apresentação poética de um professor, esse professor que vai me trazer uma imagem e quando eu me der conta de que eu estava tratando desse quando eu faço o fonema,
E quando eu faço esse registro, eu trago esse man de lá das minhas primeiras experiências. Então, a ligação que tem o gesto, aquele gesto do professor de trazer esse conteúdo, ele se relaciona com o ser humano inteiro da criança e não com uma apresentação em que eu reconheço, ó, pessoal, é o seguinte, a gente resolveu que quando eu for usar quando eu falo do M, que é o nome da letra, e já é o nome como a gente dá nomes para as coisas, mas não tem a ver com o que a letra o M é assim, e ele se escreve desse jeito, e eu faço o M lá e quero que a criança aprenda uma forma, um nome, não, que não tem nada a ver com ela. Então, essa é uma estratégia que é cientificamente comprovada, que a gente, partindo dos fonemas, a gente consegue um aprendizado mais efetivo. Depois disso, a criança vai registrar as coisas como, como os antigos faziam em relação à escrita. Então, a escrita que não se relaciona propriamente com as palavras, mas que se relaciona com a memória daquela imagem. Então, escrever acontece antes do ler para as crianças. Elas se relacionam com a memória de uma história que foi contada e daí elas vão fazer um registro. E esse registro, que foi a história do Mago do Monte, aí eles vão fazer o registro do M, essa forma aparece para eles e depois o professor é passível de dar para eles, e é isso que se faz, seleciona uma frase, o Mago do Monte, como termina essa frase agora? Mas enfim, é, fugiu, por exemplo. Então, o Mago do Monte fugiu, a criança não conhece nenhuma dessas outras letras que tem fora além do M, ela não conhece, ou conhece o A e conhece as vogais, mas ela vai escrever inteira essa frase como quem caminha, como quem faz o movimento lá a partir da sua própria conquista. A conquista do movimento, que é uma uma tarefa, conquistar o movimento da escrita. Então, ele vai, a escola Waldorf vai proporcionar para a criança lidar com a memória de uma imagem que ela teve, de uma construção poética a partir de vivências que ela teve, fonéticas e motrizes, e ela vai dar a chance da criança construir essa, essas escritas sem que ela realmente ainda seja capaz de decodificar a princípio. E daí, mais tarde, ela vai. Então, as pessoas que falam sobre esse momento falam como quem se refere à vivência dos hieróglifos, né? E, e daí, mais tarde, ela vai ter essa vivência mais que a gente tem quando a gente está mais maduro, que é de leitura. E daí só então a gente vai. Então, a expectativa de que se alfabetizem as crianças até 8 anos, que é uma expectativa é, de instituições mundiais, poucas vezes não acontece a alfabetização na escola Waldorf, mas muitas vezes ela ultrapassa esse lugar porque a alfabetização para esses grupos que pensam que tem esse limite, né, os 8 anos, se refere a eu conheço o código, eu sei registrar essas palavras, eu entendo os códigos da língua, né? Mas não se refere a uma vivência profunda da palavra e das relações que a palavra traz no mundo. Então, a criança que aprende a partir de dentro de si mesma, ela vai conquistando e dando cada passo dentro da palavra, e aí quando ela chega no código frio, que é o código
escrito, ela não tem, ela não tem esse limite de o enfado que a gente encontra em várias outras pessoas, de não ter afinidade com a palavra. As crianças elas não vão lidar com a palavra como a possibilidade de entender um manual, mas elas vão ter essa carga de toda a poesia, dos contos, da profundidade de alma, da relação com a corporalidade delas que a gente tem quando a gente se relaciona artisticamente com essa alfabetização, né? Mas eu tagarelei tanto, meu Deus, já estou há 40 minutos tagarelando. Deixa eu ver se eu cumpri com todas as minhas expectativas para falar com vocês. Então, talvez uma coisa que seja um bom fechamento seja lembrar assim, aquilo que eu apresento para a criança não é propriamente, não tem que ser assim, ah não, as crianças até os 8 anos têm que estar alfabetizadas, então se não for de uma vez, essa se eu posso alfabetizar, quanto antes eu alfabetizar melhor. Mas imaginando que cada criança vai ser uma pessoa inteira e completa e precisa se desenvolver a partir daquilo que ela traz como missão própria, então ela precisa se realizar dentro daquilo que ela traz, eu preciso criar ferramentas para que ela faça isso. Eu não deveria pensar em uma criança que não pode caminhar pelas próprias pernas ou que não pode falar e possa ler. Eu preciso calçar todas essas possibilidades para ela conseguir dar esses passos. E então, agora eu pergunto para vocês se vocês têm perguntas. Gostaria de dizer que as pessoas que estão assistindo nas outras páginas deixem também as suas perguntas, que eu vou visitar os vídeos depois e quero poder responder. Se alguém deixou, se eu deixo alguma lacuna, que não tem como não, né? Mas trabalhar, eu imagino que a gente, como pais, como adultos, a gente deveria respirar um pouco mais, porque a gente está num tempo de ansiedade e a gente está com uma criança de 2 anos e pensa no futuro profissional dela, né? No sucesso que ela vai ter no nosso sistema. E talvez não fosse assim que a gente devesse querer ajustar os nossos filhos ao sistema, mas lançar a pergunta, né? Se eu permitir que ele tenha o corpo mais forte, a capacidade mais adequada e as forças mais eh, efetivas para fazer o que essa pessoa veio fazer aqui, o que ela vai fazer do nosso sistema, né? O que ela vai trazer para o nosso mundo. Então, qual é a utilidade da alfabetização para mim? Eu decodifico um mundo escrito a partir da decodificação da palavra. Saber ler e escrever para mim é importante nesse lugar. Mas existe uma quantidade de outras manifestações da palavra que não se restringem a decodificar o mundo, mas que tem a ver com ser humano e fazer vir para a Terra aquilo que é espiritual em mim e decodificar daí aquilo que é espiritual no mundo a partir da palavra. Então, talvez a alfabetização devesse ganhar esse escopo muito maior de conquista, de ser uma pessoa inteira para estar diante da alfabetização. E assim eu me despeço. Espero que tenha sido útil a nossa conversa. Aguardo os comentários, as perguntas que vocês tenham para colocar. Fico feliz da companhia que vocês puderam me trazer aqui. Não é legal conversar sozinha, é muito bom ter companhia. E no próximo sábado a gente encerra os nossos encontros. Sempre eu estou disponível para conversar. Conversem comigo ou pode ser pelo meu Messenger pessoal, ou a partir do Liceu Rudolf Steiner, ou a partir do Jardim Limão Rosa, que é o lugar onde eu trabalho. Então, é uma iniciativa Waldorf, da onde eu estou tirando essas inspirações. E eu aguardo que vocês contem para mim dessas coisas. Muito obrigada. Deixa eu me despedir, encerro aqui. Obrigada
Flávia, João, Adriana, por estarem comigo, as pessoas que estiveram nas outras páginas também. E até o próximo sábado às 10 horas.